Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de janeiro de 2020. 5 lições de Murakami para a vida, parte 5. Poucos escritores gozam de um sucesso tão contínuo nas livrarias ocidentais quanto Haruki Murakami, e o fato de ser um autor japonês torna isso ainda mais notável. O que tem o autor de Norwegianwood para se conectar de forma tão extraordinária com públicos que estão a vários milhares de quilômetros dos cenários e histórias que ele descreve? Alguns críticos literários afirmam que seu sucesso reside em oferecer narrativa japonesa para ocidentais, motivo pelo qual Murakami tem muitos detratores em seu próprio país. Outros observam que suas tramas costumam ser simples e com poucos personagens, com o grau justo de mistério e reviravoltas narrativas. É muito improvável que alguém se perca em seus romances. Entretanto, isso não basta para explicar o furor que causam suas histórias entre nós, cheias de estranhos acontecimentos, golpes do acaso, amantes inesperados, música clássica ou jazz ou outro gato. Não estaria Murakami plasmando nossa vida atual a partir do seu olhar particular? Vejamos então de que maneira sua leitura nos ensina a viver. 5. O orgulho e o medo nos tiram o melhor da vida. Em seu ensaio Romancista como Vocação, Murakami menciona uma história tão mágica quanto triste. Aparentemente, em uma noite de 1922, James Joyce e Marcel Proust estiveram num mesmo restaurante de Paris, onde jantaram em mesas próximas. Os comensais que os reconheceram estavam emocionados, esperando que aqueles gigantes da literatura começassem a debater. Nada aconteceu. Nas palavras do japonês, a noite chegou ao fim sem que nenhum dos dois se dignasse dirigir a palavra ao outro. Imagino que foi o orgulho que frustrou uma simples conversa, e isso é algo muito frequente. Quantas vezes perdemos uma oportunidade, pessoal ou profissional, por não ter dado o passo? Trate-se de orgulho, como interpreta Murakami, ou do medo de sermos rejeitados, ao nos conter talvez deixemos a mais bela página de nossa história por escrever. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o orgulho na pergunta 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este é a prece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Ver Egoísmo, Capiche. Comentário de Kardec. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas: progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Porque, pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência?
porque não haveria, entre o século XIX e o 24º, tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, a experiência desmente. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec esclarece: destruir o egoísmo e o orgulho é impossível, direis, porque esses vícios são inerentes à espécie humana. Se assim fosse, impossível seria o progresso moral, passo que, quando considerarmos o homem em diversas épocas, reconhecemos a evidência, um progresso incontestável. Logo, se temos sempre progredido, em progresso continuaremos. Demais, não haverá, porventura, algum homem limpo de orgulho e de egoísmo? Não há exemplos de uma pessoa dotada de natureza generosa, em quem os sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação, parece inato? O número é inferior ao dos egoístas, bem o sabemos, e se assim não fora, estes não fariam a lei, mas não é tão reduzido, como pensam, e se parece menor porque a virtude, sempre modesta, se oculta na sombra, no passo que o orgulho se põe em evidência. Se pois o egoísmo e o orgulho fossem condições de vida, como a nutrição, então, sim, não haveria exceção. O essencial, portanto, é fazer que a exceção passe a ser regra, e para isso incumbe destruir as causas produtoras do mal. A principal é, evidentemente, a falsa ideia, que faz o homem da sua natureza, do seu passado e do seu futuro, não sabe de onde vem, julga-se mais do que é, não sabendo para onde vai, concentra todos os pensamentos na vida terrestre, deseja viver o mais agradavelmente possível, procurando a realização de todas as satisfações, de todos os gozos. É por isso que investe contra o vizinho, se este lhe opõe obstáculo, então entende dever dominar, porque a igualdade daria aos outros o direito que ele quer só para si, a fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do próprio bem-estar, e a liberdade, deseja só para si, não concedendo a outro ensinam o que não fira as prerrogativas. Se todos têm essas pretensões, hão de surgir perpétuos conflitos, que farão comprar bem caro o pouco gozo, que conseguem fruir. Identifique-se o homem com a vida futura e a sua perspectiva mudará inteiramente, como acontece a quem sabe que pouco tempo deve estar em ruim pouso e que dele saindo alcançará um excelente para o resto da vida. A importância da presente vida, tão triste, tão curta e efêmera, desaparece diante do esplendor da vida futura infinita, que se abre à frente. A consequência natural e lógica desta certeza é o sacrifício voluntário do presente fugitivo a um futuro sem fim, ao passo que antes tudo era sacrificado ao presente. Desde que vida futura se torna o fim, que importa gozar mais ou menos nesta? Os interesses mundanos são acessórios, em vez de principais. Trabalha-se no presente, a fim de assegurar-se uma boa posição no futuro, sabendo quais as condições para alcançá-la. Em matéria de interesses mundanos, podem os homens opor obstáculos, que ocasionem a necessidade de combatê-los, o que gera o egoísmo. Se porém erguerem os olhos para onde a felicidade não pode ser perturbada por ninguém, nenhum interesse alheio precisa de ser debelado e, conseguintemente, não há razão de ser para o egoísmo, embora subsista o estimulante do orgulho. A causa do orgulho está na crença, que o homem tem, da sua superioridade individual, e é que se faz ainda sentir a influência da concentração do pensamento nas coisas da vida terrestre. O sentimento de personalidade arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si, então o seu orgulho não conhece medidas.
A incredulidade, além de não ter meio para combater o orgulho, estimula o e dá-lhe razão, pelo fato de negar a existência de poder superior ao da humanidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.